A autoestima pode ser algo frágil. Muitas vezes ela é moldada pelas opiniões dos outros, pelos desafios que enfrentamos e pelos inevitáveis reveses da vida. No entanto, os estoicos, filósofos antigos de mais de 2000 anos atrás, acreditavam que a verdadeira autoestima nunca deveria depender de fatores externos. Em vez disso, eles ensinavam que a força interior e a confiança vêm do cultivo de certas virtudes e perspectivas fundamentais sobre a vida. Neste vídeo, vamos explorar 9 princípios estoicos que podem te ajudar a construir uma autoestima inabalável, o tipo que permanece forte, não importa o que a vida te lance. Mas primeiro, vamos tirar um momento para entender o que realmente é o estoicismo. Em sua essência, o estoicismo é uma filosofia prática. Ao contrário de muitas escolas de pensamento abstratas, o estoicismo foi projetado para ser vivido. Fundado em Atenas por Zenão de Cítio, no início do século III a.C., o estoicismo ensina que o caminho para a felicidade e realização está em focar no que podemos controlar e deixar de lado o que não podemos. Os estoicos enfatizavam a virtude pessoal, a sabedoria e a resiliência diante da adversidade. Eles acreditavam que o mundo opera de acordo com uma ordem natural e que a verdadeira paz vem de nos alinharmos a essa ordem, aceitando a vida como ela é e cultivando uma força interior que não depende de eventos externos. O estoicismo tornou-se uma das filosofias mais influentes no Império Romano, com figuras notáveis como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio espalhando seus ensinamentos. Esses pensadores acreditavam que, através da prática dos princípios estoicos, se poderia alcançar tranquilidade, clareza mental e, o mais importante, um senso inabalável de autoestima. Por que o estoicismo tem um poder tão duradouro? A resposta está em sua praticidade. O estoicismo não trata de ideais elevados ou debates filosóficos distantes. Trata-se de como vivemos nossas vidas diárias, como respondemos ao mundo ao nosso redor e como tratamos a nós mesmos e aos outros. Ele fornece uma estrutura para lidar com as dificuldades, gerenciar emoções e, finalmente, desenvolver um senso de identidade que não pode ser destruído pelos altos e baixos da vida. Quando falamos de autoestima hoje, o conceito está muitas vezes ligado à confiança, autovalorização e ao quanto nos apreciamos. Mas aqui está o problema. Na sociedade moderna, a autoestima é frequentemente vinculada à validação externa. Ela é baseada no sucesso, na aprovação social, na aparência ou no status. Isso nos deixa vulneráveis porque quando essas coisas são ameaçadas, quando falhamos, quando alguém nos desaprova ou quando a vida toma um rumo inesperado, nossa autoestima pode desmoronar. Os estoicos tinham uma abordagem radicalmente diferente. Para eles, a autoestima não era algo a ser buscado por meios externos. Era um estado interno que vinha de viver em harmonia com seus valores, ser guiado pela razão e aceitar os desafios da vida com equanimidade. A autoestima estoica é indestrutível porque está enraizada em algo que não pode ser tirado, o seu próprio caráter e como você escolhe responder ao mundo. Saiba o que você pode controlar. A primeira chave para uma autoestima inabalável no estoicismo é entender a distinção entre o que está dentro do seu controle e o que não está. Esse princípio, articulado de forma famosa por Epicteto, forma a base do pensamento estoico. Os estoicos acreditavam que só temos controle direto sobre nossos pensamentos, ações e atitudes. Todo o resto, as opiniões dos outros, resultados, eventos, está fora do nosso controle. Para a maioria de nós, isso é mais fácil de falar do que de fazer. Muitas vezes, atrelamos nosso senso de valor a coisas que não temos controle real. Buscamos validação dos outros, nos preocupamos com como nossos esforços serão recebidos, ou nos estressamos com coisas que podem nem acontecer. Mas quando nossa autoestima depende desses fatores externos, ela se torna frágil. Nós entregamos nosso poder ao permitir que o incontrolável dite nosso valor. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar: nosso próprio comportamento, nossas decisões, nossa mentalidade.
Quando fazemos isso, recuperamos nosso poder pessoal. Ao ancorar sua autoestima em suas próprias ações, você cria um senso de valor que não pode ser diminuído pelas circunstâncias externas. Você para de se preocupar com resultados que estão além da sua influência e, em vez disso, encontra força ao saber que está fazendo o seu melhor, independentemente dos resultados. Essa simples, mas profunda mudança de foco é uma das formas mais poderosas de construir uma autoestima capaz de resistir aos altos e baixos da vida. Da próxima vez que você sentir sua confiança abalada por algo fora do seu controle, lembre-se das palavras de Epicteto. Algumas coisas dependem de nós e outras não. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, deixe passar e concentre-se no que você pode influenciar: seus próprios pensamentos e ações. Pratique a virtude. A segunda chave para a autoestima estoica é a prática da virtude. Para os estoicos, virtude não era um termo vago ou moralista, mas uma forma de viver de acordo com a natureza e a razão. As 4 virtudes cardinais no estoicismo são sabedoria, coragem, justiça e temperança. Viver por essas virtudes é a base de uma vida boa e significativa. Mas como isso se relaciona com a autoestima? Segundo os estoicos, o valor próprio vem de saber que você está vivendo virtuosamente. Quando você age com integridade, coragem e sabedoria, pode se orgulhar do seu caráter, independentemente do que os outros possam pensar. Seu senso de valor está fundamentado na adesão a esses princípios elevados, em vez de marcadores externos de sucesso que são passageiros. Marco Aurélio, o imperador romano e um dos estoicos mais famosos, refletia com frequência sobre a importância da virtude em seus escritos pessoais. Em suas meditações, ele se lembrava de que o verdadeiro valor está em como se vive, não no que se conquista aos olhos dos outros. Ele escreveu: "A única riqueza que você conservará para sempre é a que você deu." Isso destaca uma visão-chave do estoicismo: uma vida virtuosa é uma recompensa em si mesma. Quando sua autoestima está enraizada na virtude, ela se torna inabalável, porque não depende de nada fora do seu controle. Você pode começar a aplicar isso hoje fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: estou vivendo em alinhamento com meus valores? Estou agindo com integridade? Se a resposta for sim, então você tem todo o motivo para se sentir bem consigo mesmo, independentemente das circunstâncias externas. A virtude, no sentido estoico, é a chave para uma autoestima verdadeira, pois dá a você algo sólido e duradouro para basear seu valor próprio. Abrace o desconforto e a adversidade. A terceira chave para uma autoestima inabalável é aprender a abraçar o desconforto e a adversidade. Um dos princípios centrais do estoicismo é a ideia de que desafios e dificuldades não devem ser temidos, mas vistos como oportunidades de crescimento. Os estoicos entendiam que a vida inevitavelmente traria dor, dificuldade e sofrimento, mas acreditavam que nossa resposta a esses desafios define nosso caráter. Epicteto disse uma vez: "As dificuldades mostram quem realmente somos." Os estoicos acreditavam que a adversidade é um teste de sua força interior. Toda vez que você enfrenta uma dificuldade, você tem a chance de desenvolver resiliência e fortaleza. Em vez de fugir do desconforto, a mentalidade estoica encoraja você a enfrentá-lo de frente e vê-lo como uma maneira de fortalecer seu senso de si mesmo. Mas o que isso tem a ver com a autoestima? As ideias modernas de autoestima frequentemente enfatizam o conforto e a facilidade. Somos ensinados que, se as coisas estão difíceis ou se estamos lutando, devemos estar fazendo algo errado. Isso cria uma autoestima frágil, onde nossa confiança só permanece intacta quando a vida está indo bem. Os estoicos oferecem uma perspectiva diferente. Eles acreditavam que o verdadeiro valor próprio não está em evitar o desconforto, mas em prosperar apesar dele. Quando você aprende a abraçar os desafios,
constrói um senso de autoestima que é enraizado na resiliência. Você para de temer o fracasso, a rejeição ou os contratempos porque entende que essas experiências são necessárias para o seu crescimento. Quanto mais você supera a adversidade, mais confiante se torna na sua capacidade de lidar com o que quer que venha a acontecer. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de que as dificuldades faziam parte do plano da natureza. Em suas meditações ele escreveu: "O obstáculo ao movimento avança o movimento. O que está no caminho torna-se o caminho." Essa mentalidade estoica ensina que, em vez de evitar desafios, devemos vê-los como o que nos ajuda a seguir em frente. Quando você começa a ver o desconforto como uma parte natural da vida, perceberá que sua autoestima se torna mais durável. Não mais dependente de que as coisas corram perfeitamente, ela se baseia no conhecimento de que você pode lidar com qualquer coisa que a vida lhe apresente. Abrace a adversidade e você descobrirá uma força interior que forma o núcleo de uma autoestima inabalável. Desapegue-se da validação externa. A quarta chave para uma autoestima inabalável é aprender a se desapegar da validação externa. No mundo de hoje, onde as mídias sociais e o feedback constante dos outros desempenham um papel tão grande, é fácil cair na armadilha de buscar a aprovação dos outros. Quer sejam curtidas no Instagram, elogios de colegas ou comentários de amigos, muitas pessoas baseiam seu senso de valor próprio nas opiniões dos outros. Os estoicos alertavam contra isso. Para eles, colocar sua autoestima nas mãos dos outros era um caminho perigoso, pois significava que você não tinha mais controle sobre sua própria felicidade. Marco Aurélio advertiu: "Nunca deixa de me surpreender. Todos nós amamos a nós mesmos mais do que aos outros, mas nos importamos mais com as opiniões deles do que com as nossas." Isso não significa que os estoicos fossem indiferentes às perspectivas dos outros. Eles valorizavam o feedback construtivo, mas não permitiam que sua autoestima subisse e descesse com base em validações externas. O estoicismo ensina que seu valor vem de dentro. Ele se baseia em sua própria compreensão de seus valores, ações e virtudes, e não nas opiniões instáveis dos outros. Desapegar-se da validação externa é libertador, pois significa que sua autoestima não depende mais dos julgamentos imprevisíveis do mundo exterior. Quando você para de se importar tanto com o que os outros pensam, você se liberta de um ciclo constante de dúvidas. Em vez de tentar se encaixar na ideia de sucesso ou valor de outra pessoa, você começa a viver de acordo com seus próprios valores. Isso não acontece da noite para o dia, claro. É preciso prática. Comece percebendo quando você busca a aprovação dos outros ou quando seu humor é afetado pela opinião de alguém. Depois, lembre-se do princípio estoico. A única opinião que realmente importa é a sua, desde que esteja baseada na razão, integridade e virtude. Com o tempo, ao se desapegar da validação externa, você perceberá uma mudança profunda em como se vê. Sua autoestima não será mais algo que pode ser dado ou tirado por outros, mas virá de um profundo senso de confiança interior. Pratique a gratidão pelo que você tem. A quinta chave para a autoestima estoica é praticar a gratidão pelo que você tem. Um dos temas centrais no estoicismo é a ideia de focar no presente e valorizar as coisas que já estão ao seu alcance. Os estoicos ensinavam que a felicidade e o contentamento vêm não de buscar constantemente mais, mas de reconhecer a abundância que já existe em nossas vidas. Sêneca, um dos filósofos estoicos mais influentes, escreveu: "Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre." Essa perspectiva nos ensina que o desejo por mais, seja mais sucesso, mais aprovação ou mais riqueza material, é o que frequentemente leva à insatisfação e insegurança. Os estoicos acreditavam que, ao mudar nosso foco do que nos falta para o que já temos, podemos cultivar um senso mais profundo de contentamento e, por sua vez, fortalecer nossa autoestima. Quando você pratica a gratidão, lembra-se de que já é o suficiente.
Em vez de perseguir constantemente conquistas externas ou validação para provar seu valor, você reconhece o valor do que tem no momento presente. Isso não significa que você para de buscar melhorias ou crescimento, mas muda sua mentalidade de uma de escassez para uma de abundância. Para praticar esse princípio estoico, reserve um momento a cada dia para refletir sobre o que você é grato. Pode ser pelos relacionamentos que você valoriza, pelas oportunidades que recebeu, ou até pela sua própria resiliência diante dos desafios. A gratidão ajuda a construir autoestima, ao ancorá-lo no presente e lembrar que você já é digno, independentemente do que possa ou não alcançar no futuro. Ao praticar a gratidão regularmente, você desvia seu foco dos marcadores externos de autoestima, coisas como sucesso, status ou opiniões alheias, e se volta para a apreciação interna do que você já tem. Isso cria uma base sólida para uma autoestima inabalável, pois enraiza sua confiança no presente, em vez de em algum objetivo distante ou aprovação futura. Aceite a impermanência. A sexta chave para construir uma autoestima inabalável é aceitar a impermanência da vida. Os estoicos tinham plena consciência da natureza transitória de todas as coisas. Eles acreditavam que tudo na vida, desde posses materiais até relacionamentos e a própria vida, é passageiro. Ao reconhecer isso, os estoicos nos ensinavam a cultivar um senso de desapego e a evitar se apegar demais a coisas que estão além do nosso controle. Esse princípio está intimamente ligado à ideia de memento mori, uma frase latina que significa "lembre-se de que você deve morrer". Longe de ser mórbido, esse conceito era um lembrete para os estoicos de que a vida é curta e não devemos desperdiçá-la perseguindo coisas que inevitavelmente desaparecerão. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a natureza passageira da vida em seus escritos. Em Meditações, ele instava a si mesmo a viver plenamente no presente, sabendo que nada dura para sempre. Então, como essa ideia de impermanência contribui para a autoestima? Quando aceitamos que tudo na vida é temporário, paramos de nos apegar a coisas que estão além do nosso controle. Deixamos de nos definir por posses materiais, relacionamentos ou conquistas que eventualmente desaparecerão. Em vez disso, começamos a valorizar a única coisa que realmente é nossa, nosso caráter e como escolhemos viver cada momento. Ao aceitar a impermanência, você se liberta da constante pressão de acumular mais ou de se apegar a coisas fora do seu controle. Você começa a entender que seu valor não está ligado a nada externo, mas enraizado em como você navega pelas circunstâncias em mudança da vida com graça e resiliência. Essa perspectiva promove um senso de autoestima que não pode ser abalado pelas inevitáveis mudanças e perdas que a vida traz. Domine a arte da aceitação. A sétima chave para uma autoestima indestrutível está em dominar a arte da aceitação. Um dos princípios estoicos mais famosos é a ideia de amor fati, que se traduz como amor ao destino. É um conceito que nos incentiva não apenas a aceitar o que nos acontece, mas a abraçar totalmente, mesmo quando as circunstâncias estão longe do ideal. Para muitas pessoas, a ideia de aceitação é associada à passividade ou à resignação. Elas presumem que, se aceitarem algo, estão desistindo ou se tornando complacentes. Mas os estoicos tinham uma compreensão muito mais sutil da aceitação. Para eles, aceitar suas circunstâncias não significava que você deveria parar de lutar por melhorias. Ao contrário, significava reconhecer os limites de seu controle e escolher focar sua energia no que você pode mudar. Epicteto disse famosamente: "Faça o melhor uso do que está em seu poder e aceite o resto como acontece." Esse princípio é um desafio direto à obsessão moderna por controle. Muitas vezes, as pessoas vinculam sua autoestima a resultados que estão totalmente fora de seu controle, como o comportamento de outras pessoas, o sucesso de seus esforços ou até mesmo suas próprias emoções. Quando esses resultados não estão de acordo com as expectativas,
Elas se sentem impotentes e sua autoestima desmorona. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força vem da aceitação do que está além do nosso controle. Isso inclui não apenas as circunstâncias externas, mas também as experiências internas, como nossos pensamentos e sentimentos. Podemos não ser capazes de impedir que uma emoção negativa surja, mas podemos escolher como responder a ela. Ao aceitar as coisas que não podemos mudar e focar nas nossas respostas, recuperamos um senso de agência. Isso nos dá uma base estável para a autoestima, pois nos lembra que aconteça o que acontecer, sempre mantemos o controle sobre nossas próprias ações. Quando você domina a arte da aceitação, se liberta da ansiedade e frustração que vem de tentar controlar o incontrolável. Você desenvolve uma confiança calma de que, aconteça o que acontecer, você enfrentará com resiliência e compostura. Essa paz interior forma a base de uma autoestima inabalável, pois não está atrelada a eventos externos, mas à força que você cultiva dentro de si. Cultive a virtude como sua verdadeira medida de sucesso. A oitava chave para uma autoestima indestrutível é cultivar a virtude como sua principal medida de sucesso. Na visão estoica, a virtude é o bem mais elevado, e tudo o mais, riqueza, status, prazer ou conquistas externas, é secundário. Para os estoicos, a virtude consistia em 4 qualidades principais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses eram os valores pelos quais mediam suas ações e, em última análise, seu senso de valor próprio. Na sociedade moderna, o sucesso é frequentemente definido por indicadores externos: quanto dinheiro você ganha, quão popular você é, quantos seguidores você tem ou quão alto você sobe na hierarquia corporativa. Esses marcos externos podem criar um senso de autoestima frágil, pois estão sujeitos a mudanças. Você pode ser bem-sucedido hoje e perder tudo amanhã. Se o seu valor próprio está atrelado a essas medidas externas, ele sempre estará à mercê de forças além do seu controle. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro sucesso reside em viver de acordo com a virtude, e não em perseguir recompensas externas. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo de que o único fracasso verdadeiro era um fracasso de caráter. Em suas meditações ele escreveu: "Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga." Para os estoicos, viver virtuosamente, tomando decisões sábias, agindo com coragem, tratando os outros de forma justa e exercendo autodisciplina, era a única fonte confiável de autoestima. Quando você começa a medir seu sucesso pela virtude, em vez de pelas conquistas, você desenvolve uma autoestima que não pode ser tirada de você. Você pode não controlar os resultados, mas sempre pode controlar como age. Isso lhe dá um padrão consistente para se avaliar, independentemente das circunstâncias externas. É importante lembrar que o estoicismo não é sobre perfeição. Mesmo os maiores filósofos estoicos como Sêneca e Epicteto reconheciam suas próprias imperfeições. O que importa é o compromisso com a busca pela virtude. Ao fazer da virtude o seu objetivo, você cultiva um senso profundo e duradouro de respeito próprio. Você sabe que mesmo no fracasso, contanto que tenha agido com integridade, não há do que se envergonhar. Essa mentalidade promove um tipo de autoestima que é independente do sucesso ou do fracasso. Está enraizada em quem você é, não no que você realiza. 9. Lembre-se da grande imagem. A chave final para uma autoestima inabalável é lembrar da grande imagem. O estoicismo nos incentiva a dar um passo para trás e ver nossas vidas de uma perspectiva mais ampla. Os estoicos acreditavam que muitos de nossos problemas pessoais, incluindo a baixa autoestima, surgem de um foco excessivamente estreito em nós mesmos e em nossas preocupações imediatas. Ao expandir nossa perspectiva e considerar nosso lugar no universo maior, podemos ganhar um senso de clareza e paz. Marco Aurélio frequentemente refletia:
sobre a vastidão do cosmos e a natureza passageira da vida humana. Ele lembrava a si mesmo de que, no grande esquema das coisas, nossas preocupações individuais são apenas pequenos pontos no fluxo infinito do tempo e do espaço. Longe de fazê-lo sentir-se insignificante, essa perspectiva o ajudava a cultivar um senso de humildade e aceitação. Ele entendia que muitas das coisas com as quais nos preocupamos não são tão importantes quanto imaginamos. Essa perspectiva mais ampla pode ajudar a desenvolver uma autoestima mais resiliente, tirando o peso das conquistas e fracassos individuais. Quando você reconhece que sua vida é parte de algo muito maior, para de colocar tanta importância em cada pequeno erro ou deficiência. Você começa a perceber que seu valor não está atrelado a resultados ou realizações específicas, mas ao fato de que faz parte de algo muito maior. Essa ideia está intimamente ligada ao conceito estoico de simpatia, que se refere à interconexão de todas as coisas. Os estoicos acreditavam que somos todos parte de uma comunidade maior, não apenas de humanos, mas de todo o universo. Esse entendimento promove um senso de pertencimento e propósito que vai além do sucesso ou fracasso individual. Quando você vê sua vida através da lente da simpatia, percebe que seu valor não se resume ao que você conquista para si, mas também ao que você contribui para o bem maior. Ao lembrar-se da grande imagem, você desenvolve uma autoestima enraizada na humildade e na conexão. Você para de se definir por padrões individualistas e começa a se ver como parte de um todo maior. Essa perspectiva ajuda a manter um senso de equilíbrio, mesmo em tempos difíceis, e lhe dá um propósito mais profundo que transcende realizações pessoais. Como exploramos, a abordagem estoica para a autoestima é radicalmente diferente do foco moderno em validação externa e conquistas pessoais. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro valor próprio não vem do que possuímos ou realizamos, mas de como vivemos. Ao focar no que está sob nosso controle, abraçar o desconforto, desapegar das opiniões externas, praticar gratidão e viver virtuosamente, podemos desenvolver uma autoestima forte, resiliente e inabalável. Essa jornada rumo a uma autoestima indestrutível não é fácil. Ela exige prática e reflexão diárias. Mas a beleza do estoicismo é que ele nos dá ferramentas práticas para cultivar essa força interior. Seja aceitando o que não podemos mudar, medindo o sucesso pela virtude ou lembrando da grande imagem, os estoicos nos fornecem um mapa para construir uma autoestima que possa resistir aos altos e baixos da vida. Em um mundo que frequentemente nos incentiva a basear nosso valor em conquistas externas ou opiniões passageiras, o caminho estoico oferece uma alternativa revigorante. Ele nos lembra que nosso verdadeiro valor não está no que temos ou no que os outros pensam de nós, mas em como escolhemos viver cada momento. Ao aplicar esses princípios estoicos em nossas vidas diárias, podemos construir uma autoestima indestrutível, enraizada em sabedoria, coragem, justiça e temperança. Então, à medida que você avança em sua jornada, lembre-se de que a base da verdadeira autoestima já está dentro de você. Não é algo que precisa ser conquistado ou dado por outros. É algo que você cultiva através de seus pensamentos, ações e valores. As chaves estoicas que discutimos são suas ferramentas para desbloquear essa força interior. Use-as bem, e você descobrirá uma autoestima tão inquebrável quanto a antiga sabedoria estoica.